Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! Pedro Bandeira. A nossa aula de hoje é quem fala o que quer, escuta o que não quer. Discussão oral para o 6º ano do ensino fundamental. Meu nome é Raíssa Lima, vamos começar agora. Então a gente vai voltar, na verdade, ao poema do Pedro Bandeira que a gente acabou de ouvir na minha recitação. Na verdade, ele vai aparecer para você na tela com algumas questões. Você já está acostumado, não é sua primeira aula de língua portuguesa. Então vamos reler. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então agora a gente vai tentar responder algumas questões que estão aparecendo para vocês. Vocês têm 5 questões, certo? Eu vou ler junto com vocês e aí já pega o seu caderno para não perder muito tempo. Primeiro, no poema, a voz que fala é de alguém alto ou baixo? Segundo, na primeira estrofe do poema, a voz do poema se mostra zangada com a forma do olhar de outras pessoas. Por quê? Na segunda estrofe, a voz do poema traz uma outra visão sobre seu tamanho. Que outra visão é essa? Quarto, quantos pontos de vista aparecem no poema? Quinto, você sabe o que é um ponto de vista? Se você puder, dá uma pausa no vídeo. Se não, me acompanhe agora que as respostas vão aparecer na tela para você. Como vocês estão vendo as respostas que estão aí expostas? O primeiro, no poema, a voz que fala é de alguém alto ou baixo? É de alguém baixo, é de um menino. Ele diz, eu sou pequeno. Na segunda questão, na primeira estrofe do poema, a voz do poema se mostra zangada com a forma de olhar de outras pessoas. Por quê? Provavelmente porque o menino acha ruim ser pequeno e não gosta de ser chamado assim. Na terceira, na segunda estrofe, a voz do poema traz uma outra visão sobre seu tamanho. Que outra visão é essa? Ele traz a visão de uma formiguinha. Para a formiga, ele é enorme, quase um gigante. Quantos pontos de vista aparecem no poema? Você acertou se você disse 2. Aparece o ponto de vista do adulto e o da formiga. E aí você pode me achar uma professora um pouco estranha. Professora, se eu sei contar quantos pontos de vista tem no poema, é óbvio que eu sei o que é um ponto de vista. E aí, você sabe mesmo o que é um ponto de vista? Consegue me dizer assim, sem pestanejar? Se não, eu vou responder para você agora. Melhor, a gente vai responder juntos. Toda vez que a gente tem dúvida sobre alguma definição de palavra, é sempre bom ir ao dicionário e ele dá 2 definições sobre ponto de vista. A primeira delas vai aparecer para vocês aí na tela. Lugar onde fica o observador ou quem pretende ver, enxergar algo. Local de onde se vê melhor. Tem outra definição também inserida pelo dicionário que vocês estão vendo agora. Opinião própria, modo particular de entender, julgar ou perceber alguma coisa. Observe bem que no poema de Pedro Bandeira, as 2 definições de ponto de vista são abordadas. Você tem o lugar onde fica o observador ou quem pretende ver e enxergar alguma coisa. Por exemplo, as pessoas altas enxergam o menino lá de cima, por isso ele é pequeno, mas a formiguinha que enxerga ele lá de baixo acha que ele é imenso. Mas, na verdade, você que respondeu que existem 2 pontos de vista no poema, é porque você conhecia essa primeira definição somente e não conhecia a segunda. Na verdade, existe um ponto de vista que se sobressai a todos, o ponto de vista do menino. Ele escreveu o poema um pouco assim, revoltado, mas para expor a opinião própria dele, o modo particular dele de entender. E na opinião dele, é errado dizer que ele é pequeno. Para outros seres que existem na Terra, e do jeito que o planeta é imenso, ele pode ser um gigante. Então quer dizer que por trás do que as pessoas falam, existe sempre um ponto de vista sendo defendido? Sim, na maioria das vezes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais agora. Será que você
Sabe defender o seu próprio ponto de vista? Bom, primeiro a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o nosso estudo. Eu criei um esquema para vocês entenderem melhor e ele vai aparecer para vocês agora. Na verdade, um ponto de vista também pode ser chamado de opinião, certo? E o que é a opinião? A opinião é aquilo que se forma a partir de todas as suas experiências pessoais, ou seja, o local onde você vive, o que você assiste, o que você lê, as experiências sociais que você tem formam o seu jeito de ver as coisas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito alta, só vê as pessoas por cima, vai achar que todo mundo é baixinho. Se você já é uma criança e não consegue nem alcançar a pia ainda para lavar os pratos, vê a pia de pratos talvez como um grande mistério e que eu garanto que vai acabar quando você chegar lá e sua mãe mandar lavar eles. A sua opinião vai ser outra. Então, a opinião, ela vem acompanhada de outros recursos que se chamam os argumentos. E aí eu fiz um esquema que você vai achar bem parecido com o que você acabou de ver. Dá uma olhada. Na verdade, o lugar onde você vive, tudo que você assiste, tudo que você lê, as pessoas com quem você convive, as suas experiências sociais, são elas que vão te dar argumentos para sustentar o seu ponto de vista, a sua opinião. Então, por exemplo, se você acha que já lavou pratos demais em casa e que seu irmão que deveria participar disso daí, você vai usar de alguns argumentos. Por exemplo, você vai dizer, mas mãe, ontem quando você chegou, eu que tinha lavado os pratos. Usou um fato. Você está com um pouco de dúvida, achando um pouquinho complicado, não está entendendo muito bem? A gente vai descomplicar agora. Então se liga agora nas imagens que vão aparecer para você entender um pouquinho melhor. Você tem que imaginar agora que você é um detetive e que você suspeita que seu cachorro devorou o seu exercício de português, certo? Você tem que buscar pistas que te ajudem a provar a sua suspeita. Por exemplo, os restos de papel naquele cantinho preferido do seu cachorro, certo? Algum rastro que justifique isso daí. A sua opinião é a suspeita daquilo que você acha ser o que está acontecendo. E as suas pistas são os seus argumentos. Para convencer o seu professor do seu argumento que o cachorro de fato comeu o seu trabalho, é melhor você ter uma foto, senão ele vai achar que é só conversa. Algumas opiniões, elas têm que vir bem justificadas e bem argumentadas com fatos. Já outras, você pode usar da sua experiência pessoal para justificar e argumentar aquilo dali e convencer alguém a compartilhar o seu ponto de vista. Para convencer alguém a ter o mesmo ponto de vista que você, é essencial que você tenha bons argumentos. Acima de tudo, é essencial que você tenha bons argumentos em discussões orais. Então a gente vai começar por discussões orais mais simples. Por exemplo, aquelas em que você tem que convencer seu amigo a participar do mesmo grupo que você naquele trabalho de língua portuguesa, que você quer falar sobre jogos virtuais e ele quer falar sobre livros de aventura. Então a primeira coisa quando você está diante de uma discussão oral, por mais simples que ela seja, você primeiro tem que aprender a ouvir o outro. Esse é o primeiro passo. Não interrompa a fala do seu colega. Demonstre respeito, por mais que você discorde dele. Peça um tempo também para organizar seus argumentos. Não adianta dizer assim, vai ser isso e se você não aceitar, eu tiro você do meu grupo. Não funciona assim. Tente convencer sem ofender o que o outro pensa. Quem sabe, inclusive, você também não muda um pouquinho do seu ponto de vista e vocês conseguem fazer um trabalho só, incluindo as duas coisas. Então a gente vai seguir o esquema que eu acabei de citar para vocês. O primeiro passo, se você já esqueceu, eu faço a questão de lembrar, vamos aprender a ouvir o outro, certo? Então, nesses tempos de isolamento social, eu quis movimentar um pouquinho o grupo da família, que estava meio esquecido lá, né? E aí eu lancei uma questão um pouco polêmica, não sei se assim, na opinião de vocês, não tem polêmica nenhuma, mas no caso da minha família, movimentou um pouco. A pergunta que eu fiz lá vai aparecer para vocês agora. Eu perguntei para eles
qual é o melhor time de Pernambuco e por quê. Achei que todo mundo ia concordar comigo e que todo mundo ia ter a mesma opinião, afinal de contas, somos todos da mesma família. Acontece que as opiniões foram um pouquinho diferentes, então começou uma grande confusão de áudios e de pessoas escrevendo e de figurinhas e ninguém se entendia mais. E aí eu decidi organizar pelo menos os áudios para trazer justamente para a gente usar aqui na aula. Então a gente vai primeiro ouvir o áudio do Felipe, certo? É um áudio curto e aí eu tinha organizado para eles da seguinte forma: vocês vão me dizer, vão se apresentar, vão me dizer qual é o melhor time de Pernambuco e por quê. Então se liga aí no primeiro áudio, o áudio do Felipe. Oi, meu nome é Felipe e o melhor time de Pernambuco é o Sport, porque é o único time que tem Copa do Brasil e Série A. Então, vai aparecer para vocês, eu fiz um resuminho do que o Felipe disse, vai aparecer para vocês agora. O Felipe afirma que o melhor time de Pernambuco é o Sport. E ele diz o seguinte: por que, Felipe, o Sport é o melhor time de Pernambuco? Porque é o único time de Pernambuco que tem Copa do Brasil e que tem Série A. Então o Felipe usou dois argumentos bem fortes para falar de futebol. Ele usou a exclusividade, quando ele disse é o único, só ele tem isso. E ele tem os títulos mais nobres lá do alto escalão do futebol brasileiro. Ou seja, ele tem o melhor time, muito provavelmente. É um argumento técnico, quando ele citou dois campeonatos nacionais, a Copa do Brasil e a Série A. Agora, a gente vai ouvir o que é que a Paula tem a dizer sobre essa história de quem é o melhor time de Pernambuco. Oi, meu nome é Paula e para mim o melhor time de Pernambuco é o Náutico, pelas suas cores vermelha e branca, que representam amor e paz. E eu me orgulho a dizer que hoje o Náutico é contra o racismo e a favor da presença feminina com sua mascote. A Paula afirma que o melhor time de Pernambuco é o Náutico. E assim como eu fiz para o Felipe, também fiz um resuminho do que ela falou, que vai aparecer na tela para você agora. Porque o Náutico é o melhor time de Pernambuco, segundo a Paula. A Paula resgatou uma coisa bem importante, por causa de suas cores vermelho e branco, que representam o amor e paz. E eu me orgulho de dizer que hoje o Náutico é contra o racismo e a favor da presença feminina no estádio com sua mascote. A Paula usou um argumento aí de estética, afirmando que a combinação de cores e o que elas simbolizam para ela é um argumento muito forte para o Náutico ser o melhor time de Pernambuco. E também comenta sobre o histórico de inclusão. Antigamente o Náutico não aceitava jogadores negros e agora ele já participa de campanhas, ou seja, demonstra um certo avanço. Além de tudo, ela parece estar muito orgulhosa da inclusão feminina na figura do mascote, que o Náutico acabou de criar esse ano. Agora a gente vai ouvir o áudio do Gabriel, certo? Se liga aí. Olá, meu nome é Gabriel de Oliveira e o Náutico para mim é o melhor time de Pernambuco porque é um time há mais de 100 anos vem proporcionando à sua torcida momentos inesquecíveis com vitórias, títulos, momentos em que fez a sua torcida chorar, vibrar, ter esperança. É um time que você olha e vê que realmente ele faz parte do seu coração. Assim como para todos os outros, vai aparecer na tela o que é que o Gabriel disse. E o discurso dele já foi um pouquinho mais longo, ele já se emocionou um pouquinho. Segundo o Gabriel, o Náutico é um time que há mais de 100 anos vem proporcionando à sua torcida momentos inesquecíveis, com vitórias, títulos, momentos em que fez a sua torcida chorar, vibrar, ter esperança. Segundo ele, é um time que realmente faz parte do seu coração. O Gabriel usou um argumento que é muito natural dos torcedores do Náutico. Ele usou o argumento da tradição, afirmando aí que é o melhor time de Pernambuco porque tem mais de 100 anos, ainda existe. E também usou o argumento da emoção. Vibrar, chorar, coração. Olha aí a escolha de palavras que o Gabriel usou para te convencer. E agora a gente vai para o nosso último áudio, o áudio da Maria. Vamos ouvir e ouvir quais foram os argumentos que ela usou para afirmar que o melhor time de Pernambuco é o que ela disse. O melhor time de Pernambuco é o Ibis, porque ele é conhecido mundialmente, além de ter jogado nele um dos maiores representantes do futebol pernambucano, Mauro Shampoo, e também porque com o Ibis nós podemos fazer muitos memes. Segundo a Maria, o Ibis é o melhor time de Pernambuco.
E agora vai aparecer para você os argumentos que ela usou para justificar essa opinião, esse ponto de vista. Primeiro, só ele tem um título que é mundialmente conhecido. Nele jogou Mauro Shampoo, grande nome do futebol pernambucano. E porque com o Ibis nós podemos fazer vários memes. Ela usou 3 argumentos numa frase tão curtinha. Ela usou o argumento da história internacional que o Ibis tem, ou seja, ele é mundialmente conhecido. Ela usou um argumento técnico, foi onde Mauro Shampoo jogou. E também o argumento da popularidade. O Ibis, ele tá em todos os memes, quase todos os memes pernambucanos sobre futebol. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou revelar para vocês quais foram os pontos de vista de partida de cada um. O ponto de vista de partida quer dizer o seguinte. Todo mundo fala de um lugar. Lembra lá do comecinho, quando a gente viu o pontinho de vista? E eu disse para vocês que os adultos vêm do alto, por isso que a criança é pequena. A formiguinha que vê lá de baixo, vê de baixo, então ela acha que a criança é alta. Todo mundo tem uma opinião de partida, ou seja, a gente não chega e tem todo um argumento técnico para explicar para vocês. Sobretudo quando a gente está falando de algo que é tão caro à emoção e ao coração como escolher o melhor time de Pernambuco. Então vai aparecer para vocês a verdade, nada mais do que a verdade. Se liga aí no que eu vou explicar. O Felipe, que foi o primeiro que a gente ouviu, ele é torcedor do Sport. Então, naturalmente, ele vai defender que o time dele tem o melhor time há anos, certo? Já a Paula é torcedora do Náutico. O que é interessante é notar que a Paula é mulher. E justamente ela usou o argumento de se sentir inserida no contexto do futebol com a criação da mascote. O Gabriel é torcedor ferrenho do Náutico, isso eu garanto para vocês. E aí ele partiu para aquilo que ele sente. Ele é do tipo de torcedor que chora, que grita. Ele partiu para a emoção. Se você prestar atenção um pouquinho no áudio de novo, a voz dele até dá uma bambeadazinha quando ele fala do time dele. Já a Maria, ela não é torcedora do Ibis. Ela partiu para a descontração e acabou prestando uma bela homenagem ao time, na verdade. A pergunta agora é: quem te convenceu melhor? Claro que você pode dizer, mas o Santa Cruz não está incluído, o Salgueiro não está aí, né? Então nenhum deles, vou ignorar tudo. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora é um exercício de escolher que argumento foi o melhor, aquele que conseguiu te emocionar mais ou aquele que te deu justificativas melhores. A gente vai analisar o argumento, não de fato quem é o melhor time de Pernambuco. Eu tenho a minha opinião sobre quem é o melhor time, mas nesse caso dos argumentos, por exemplo, foi outra pessoa que me convenceu. Então, quem te convenceu melhor e por que te convenceu melhor sobre isso? É esse o grande exercício de argumentar e defender seu ponto de vista, sabendo respeitar o outro. A gente tem que julgar agora o argumento. Quem argumentou melhor na sua opinião? Mas assim, não é quem argumentou melhor se você é torcedor do Náutico, ou do Sport, ou do Ibis. É o meu já. Não é bem assim. Não é somente porque é o seu time. A gente tem que ter o exercício que a Maria fez, por exemplo. Mesmo torcendo por outro time, decidiu fazer uma brincadeira e acabou que prestou uma homenagem belíssima pro Ibis. Vamos descobrir quem me convenceu melhor e por que me convenceu melhor? Se liga aí. Vai aparecer para vocês a minha resposta. Claro que você pode ter uma resposta diferente. Para mim, quem melhor soube usar de todos os recursos foi a Maria. A gente observa que nos argumentos dos outros participantes da nossa discussão, cada um escolheu usar uma característica do que o futebol é. Por exemplo, o Felipe usou a técnica ao citar os títulos do esporte. O Gabriel usou a emoção para falar que o Náutico faz vibrar, chorar, se desesperar, ter esperança. E a Paula, por exemplo, usou o argumento da inclusão social, o argumento da modernização do time. Mas a Maria, ela falou que o futebol do Ibis é técnico, por conta do Mauro Shampoo.
falou que o IBS é cheio de emoção e descontração, porque dá pra gente fazer muitos memes com isso, e além de tudo, é um time super popular, certo? Então, pra mim, de todos os argumentos, o dela foi quem falou de futebol da forma mais completa e ainda conseguiu ganhar adeptos pro ponto de vista dela. Nesse tipo de discussão oral, por exemplo, no grupo da família, quando eu decidi organizar a discussão que estava, eu dei um tempinho para todo mundo organizar os argumentos, por mais simples que eles fossem. Eu também aconselhei eles a tentar usar a entonação da voz para participar desse debate, para emocionar o outro, como foi o caso do Gabriel. Mas acontece que no grupo do WhatsApp tem um recurso que a gente não pode usar, a não ser que você faça uma chamada de vídeo, que é o uso das expressões faciais para convencer. Lembra daquela situação que eu disse? Se você e seu colega estão debatendo para saber qual vai ser o tema da apresentação de língua portuguesa que vocês vão usar, se são jogos virtuais ou o livro de aventuras, é mais ou menos isso. Você pode usar a sua expressão facial para convencer. Por exemplo, fazer uma carinha de choro, mostrar que de fato está muito triste porque acha que é um tema formidável para ser trabalhado e que ninguém trabalha esse tema. Aposto que seu colega vai ficar sentido e vai acabar comprando o seu ponto de vista. Não diz para ele que eu te dei essa informação aí não. Mas nas discussões orais, as expressões faciais ajudam muito você a convencer. Como a gente já falou bastante, a gente vai fazer um resumo do que já foi dito até aqui, certo? Então se liga aí no que vai aparecer para você. Todo mundo tem um ponto de vista sobre as coisas, que é formado pelas nossas experiências de mundo, o lugar onde vivemos, as pessoas com quem convivemos, as leituras que fazemos, os programas de televisão que assistimos, os jogos de videogame que jogamos, enfim, tudo isso serve para formar o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre as coisas. Para convencer alguém, você deve ter bons argumentos, argumentos históricos, fatos, exemplos pessoais, exemplos que emocionem. Em discussões orais, o primeiro passo é ouvir o outro. E nelas nós devemos conhecer nossos interlocutores para melhor escolher os nossos argumentos. Então, por exemplo, a Maria me conhece. Então, ela escolheu aquele argumento que ela sabia que eu ia eleger como o melhor. Ela sabia que eu ia dizer que futebol, antes de tudo, é lazer, é descontração. E que, de fato, ela conseguiu defender melhor ali o time do coração. É importante que a gente empregue nas discussões orais a nossa voz, gestos e expressões faciais para tentar convencer o outro. Para alguns tipos de discussão oral, nós devemos nos preparar e preparar bem nossos argumentos com afinco. Ao contrário do texto escrito, uma discussão oral, um debate, ele demanda que você saiba exatamente o que dizer na hora certa. Porque o texto escrito, ele está lá e ele não pode ser mudado. Então você pode, na verdade, antes de publicar um texto escrito, ler, reler e reescrever. E aí ele vai ficar bem claro. Mas para um texto oral, aquele que a gente faz na hora, assim, com o pessoal, o debate da sala de aula, o debate entre amigos, a gente tem que saber o que dizer para nem magoar, nem ofender e ainda assim conseguir convencer. A minha pergunta agora para você é: o grupo do WhatsApp foi fácil? Eu trouxe os áudios para vocês. Claro que eu não trouxe a verdadeira confusão que aconteceu no grupo da família, certo? E aí minha mãe depois, claro, reclamou comigo porque disse que isso não é uma pergunta neutra, não é uma pergunta muito polêmica. Eu queria perguntar para você se você conhece outro tipo de discussão oral mais elaborada. Às vezes, a gente só conhece o debate mesmo que o professor faz em sala de aula, aquele que, de repente, dois colegas que antes eram super amigos discordam sobre alguma coisa e aí levantam a voz e acontece a maior confusão. É justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu trouxe para vocês um tipo de discussão oral que é super organizada e que preza pelo respeito à opinião e ao ponto de vista do outro. Você sabe o que é uma assembleia escolar? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Se você já ouviu falar, é bom porque já vai entender, já vai me ajudar aqui. Se não, se liga aí no que vai aparecer para você agora.
Então, aí na imagem que vocês estão vendo, temos um exemplo de escola que foi premiada, certo? Pelo fato de ser exemplar na realização de assembleias escolares. Então, você tem aí no primeiro balão, no balão maior, no caso. No bilhete está escrito: eu critico quem fala bem feito aos colegas. Essa reclamação faz sentido? Vocês se sentiriam à vontade ouvindo essa provocação? Se for uma resposta a outro bem feito, eu acho justo. Mas desse jeito, a briga não vai ter fim. E que regra vocês sugerem? Não responder bem feito ao amigo. A partir desses trechinhos, a gente vai começar a analisar o formato, o que é uma assembleia escolar, certo? Então, olha aí, eu fiz algumas perguntas para vocês sobre aquela primeira imagem que a gente viu, certo? Se você puder, dá uma pausa no vídeo e tentar responder as questões sozinho. Se não, a gente vai ler juntos e eu já vou passar para as respostas. De que forma e onde os alunos e professora estão sentados na sala de aula? A professora tem um caderno e alguns bilhetes que ela leu nas mãos. Quem você acha que escreveu esses bilhetes? Os bilhetes falam de que tipo de situação? Logo após a professora, quem toma a palavra para falar? Agora a gente vai partir para a segunda imagem, ainda as questões, certo? Então se liga aí que as questões vão aparecer para vocês. Na segunda imagem, vemos que uma aluna tem um ponto de vista diferente do da primeira aluna que participou. Houve algum tipo de xingamento entre elas? A professora, após ouvir as opiniões diferentes das duas alunas, faz que pergunta aos outros alunos? Na terceira imagem, vemos que os três alunos têm uma opinião semelhante. De que forma eles pedem para falar na assembleia? Houve briga sobre quem falará primeiro? Já vamos partir para as respostas que vão aparecer para vocês aí. Então, de que forma e onde os alunos e professores estão sentados na sala de aula? No chão, e eles estão todos sentados em círculo. A professora tem um caderno e alguns bilhetes que ela leu nas mãos. Quem você acha que escreveu esses bilhetes? Provavelmente os próprios alunos. Os bilhetes falam de que tipo de situação? Situações de conflito, são situações complicadas de se resolverem entre alunos somente. Logo após a professora, quem toma a palavra para falar? Uma aluna. Se liga aí nas respostas que vão aparecer logo na sequência. Então, vemos uma aluna que tem um ponto de vista diferente da primeira. Houve algum tipo de xingamento entre elas? Claro que não. A professora, após ouvir as opiniões, faz que pergunta para o grupo inteiro de alunos. Ela pergunta que regras devem ser sugeridas para esse tipo de situação. A situação de dizer bem feito. Essas respostas são fáceis e elas vão aparecer para você também. Na verdade, eles levantam a mão para poder pedir a fala e assim participar da assembleia. Houve briga sobre quem falará primeiro? Não. A partir do momento que um falou, o outro pode falar também, dizendo que concorda e trazer outro argumento que vai tornar mais forte aquela opinião. Então agora a gente vai resumir um pouquinho o que é e para que serve uma assembleia escolar. Vai aparecer para vocês aí também e me acompanha na leitura. Assembleias escolares. Para que servem? Servem para buscar soluções para conflitos sobre diferentes temas na sala de aula ou até mesmo na escola. É importante ressaltar que a assembleia não serve somente para resolver conflitos, para encontrar soluções para conflitos, mas também é um espaço de diálogo entre todos os alunos. Elogios podem ser feitos, sugestões sobre a rotina da sala de aula também podem ser feitas, sugestões para o próprio professor podem ser feitas. É importante que todos estejam dispostos a ouvir e a mudar a partir das sugestões que são escolhidas na assembleia. Como a gente organiza uma assembleia escolar? De forma muito simples. Todos os membros devem estar sentados em círculos, de preferência. Pode ser nas cadeiras ou pode ser no chão. Mas o ideal é que não exista nenhum móvel, nenhuma parede atrapalhando a visualização de todos e de todos os membros que estão fazendo parte da assembleia. Os alunos que tiverem críticas, sugestões ou elogios
colocam as críticas em bilhetes anônimos, ou seja, você não precisa se identificar, e entregam para aquela pessoa que a gente vai chamar de mediador. Ora, quem é o mediador? Que, em geral, assume o papel de mediador. Se liga aí que vai aparecer para você na tela também. Olha, o mediador pode ser o professor ou um aluno, mas, em geral, o professor é que assume esse papel porque ele é visto como uma pessoa neutra e justa, ou seja, que vai saber organizar o momento de fala de todos, que vai saber guiar a discussão da Assembleia Escolar. Mas não impede que depois do professor de língua portuguesa, por exemplo, ter trabalhado a Assembleia Escolar com vocês em sala de aula, que ele peça para que vocês realizem outra e façam uma eleição em sala para escolher aquele aluno que vai ser mediador. Afinal, ele vai estar preparado para isso. O papel do mediador é ler as considerações, organizar a ordem da fala das pessoas e, com certeza, evitar atritos e brigas. Posso criticar colegas específicos nos meus bilhetes? Não. Posso ofender, gritar, alterar o tom de voz? Não. O respeito mútuo deve existir sempre. Mas agora que você me falou isso, Raíssa, eu estou indignadíssimo. Agora que eu descobri que existe Assembleia Escolar, que eu posso argumentar com meus colegas, aprendi a defender meu ponto de vista, eu não posso estar na escola com eles. Mas você vai ver agora que isso não é problema nenhum. Você está certo na sua indignação. De fato, chegamos um pouco atrasados, não tem como fazer Assembleia Escolar nesse momento. Mas eu tenho duas sugestões para vocês. A primeira é: tente se preparar para quando você voltar para a escola, voltar já com essa sugestão na ponta da língua. O ideal é que você tente fazer debates simples com seus colegas, através de uma videochamada, se você puder, ou até mesmo através de uma ligação normal. As redes sociais são nossos colegas nesse momento de isolamento social. Mas tem outra ideia também que vai mudar a sua rotina em casa. Você pode promover uma assembleia em casa. É claro que não vai ser uma assembleia escolar, mas eu aposto que com tanta gente junto, passando tanto tempo na presença um do outro, deve ter alguma coisinha que todo mundo gostaria de externar e dizer para a família inteira. Nada melhor do que resolver isso daí com diálogo. Eu aposto que você deve estar morrendo de vontade de dizer para sua mãe que o seu irmão não ajuda você em casa, não arruma o quarto, você está aí sozinha, tendo que fazer tudo. Então, o ideal é que você explique as regras da Assembleia para a família e diga que é uma atividade de treino para a língua portuguesa. Aposto que sua mãe, seu pai, sua avó, todo mundo vai topar na hora, porque afinal de contas, você está estudando. Então, o ideal é que você, que conhece a estrutura da Assembleia, seja o mediador e que depois as novas soluções encontradas para casa sejam escritas e, quem sabe, colocadas aí numa parede especial que todo mundo possa ver. Até a próxima aula, pessoal!